E falamos que hoje na pauta vamos trazer de volta uma discussão sobre as CIAs, né? E basicamente nós temos a questão da GDBGE, que praticamente leva a vida toda nossa, e tema tal da crise das mensalidades, né? Isso deu dor de cabeça. Perdemos um voluntário, uma coisa muito triste, a pessoa de grande valor, foi um desgaste, isso que vocês não imaginam como foi. Perdemos um, mas ganhamos já 2 outros voluntários, tem vindo a Tereza Cristina e o Gil, e assim o DAP segue, vai seguindo a sua vida. Mas algumas coisas aconteceram nesse momento, nesse mês agora, que eu gostaria que ficasse bem claro pelos telefonemas que a gente recebeu. Uma coisa que sempre fala, como se nós não tivéssemos capacidade de resolver os nossos problemas, é que o sindicato entrou na justiça, todo dia falava a mesma coisa para nós. Por que vocês não entraram na justiça? O sindicato está recebendo. São duas coisas totalmente diferentes, a gente explica por quê, vou explicar novamente. Os sindicatos dos servidores públicos, em geral, recebem uma concessão do governo. Eles não têm, o governo desconta voluntariamente para esse sindicato, partindo até do pressuposto que todo servidor tem que ser sindicalizado, que é um vínculo obrigatório de sindicato. Então, simplesmente o sindicato diz para o governo, eu tenho aqui no IBGE, fulano, esse desconto é feito desde que o servidor não queira e diga, eu não quero descontar para o sindicato. Fora isso, é uma coisa natural que ocorre. O alvo do governo, na realidade, foram os sindicatos, e baixou a medida provisória, qualquer coisa assim, e nos confundiu com o sindicato. O nosso caso é totalmente diferente. Nós temos um contrato com o SERP, estou até com a cópia aqui, nós reunimos documentos para levar para o advogado, agora sim, pelos prejuízos que o DAP sofreu com essa medida deles. Nós temos um contrato, pagamos por esse contrato, e esse contrato nos exige mais, que nós estejamos habilitados junto ao governo. Então, desde o início dessa história, a gente percebeu que havia, e muito antes disso, não vou dizer que foi esse governo, na medida que nós temos uma grande disputa judicial com o governo, ele traz uma série de problemas. Então, passamos situações inusitadas, o governo dizer que nós estamos, o SERPO dizer para a gente, não vamos poder descontar vocês, porque vocês não estão assim, assim, assado. Aí, o governo dizendo, não, vocês estão habilitados. Aqui ficou assim, um dizia, aí a gente dizia para o SERPO, o governo diz que nós estamos habilitados, você tem a obrigação, que recebe um contrato. Aí, sim, está ok, vai ser assim, até que chegou no mês passado e não fizeram o nosso desconto. Eu faço questão de contar toda a história, como procedeu, porque ninguém é eterno e nós teremos problema que outras pessoas resolverão. Em seguida, não depositaram, fizemos todas as reclamações possíveis. Aliás, houve um depósito a favor do DAPSI de R$10 de um associado. Eles nos cobram alguma coisa, além do contrato geral, alguma coisa em termos de 13, 19 centavos, por causa da linha que eles lançam no contra-cheque dos nossos associados. Então, teve um associado, eles nos depositaram R$10, em vez do valor total que seria, e nos cobraram R$100, que nós também não pagamos pelo desaforo, pelo serviço prestado de recolher R$10 para o DAP. Por volta do dia 15 e 16 desse mês, ele entrou com o arquivo novamente, como fazemos normalmente, veio o arquivo dizendo que todos estavam desativados, não é isso que você me mandou? Aí, no dia 16 e 17, ó, todos estão desativados. Aí já troca de e-mail diário com eles, telefonema e tudo, dizendo do equívoco que eles estão cometendo, mas nenhuma correspondência até hoje é respondida. Ou foi respondida. A gente faz a reclamação e não recebe nada de volta. Há poucos dias atrás, alguém disse que na prévia, a última prévia, o DAP está sendo descontado, e parece que isso está comprovado, porque chegou a documentação correta do SERPRO, prestando contas que consignou 6.400 associados nossos e que nós vamos pagar 800 e tal para ele. Então, é uma relação comercial. Nós não temos nenhuma relação política ou de amizade, qualquer que seja, com o governo. Nós temos uma relação comercial que foi respeitada, e eu vou avançar um pouco que nós vamos decidir,
esse mês eu devo ir a Brasília, procurar eles pessoalmente, e nós vamos realmente entrar na justiça, porque nós fomos lesados no nosso direito, até para que isso não se repita. O advogado já está com toda a documentação, o contrato, a troca de correspondência. Me lembro até que da primeira vez, quando eu reclamava com o SERPA, se foi um e-mail, eu falei aqui na Assembleia, disparado automaticamente pelo SIGEP, nem leva em consideração. Foi até o mês que eles pagaram. Então, o que está acontecendo do outro lado não me interessa, não nos interessa. Interessa que nós contratamos um serviço e queremos que ele seja prestado. Agora vamos falar sobre todo o desgaste disso. Quando nós tivemos essa conclusão, fizemos várias reuniões aqui no DAP para chegar à conclusão de como nós manteríamos o poder administrativo do DAP diante do fato de não receber dinheiro nenhum de mensalidade. Houve uma série de discussões, venceu uma discussão que um boleto de R$ 23 resolveria todo o nosso problema daquele mês, até que se resolvesse a questão com o desconto lá do CER. Bem, não deu exatamente o mesmo valor, mas deu quase igual o valor. Quer dizer, a intuição, o pensamento, a discussão levou a um bom termo. Porque nós chegamos a pensar em boletos mais caros, e aí vem na ideia da MED, estava falando aqui, quando aumenta para o associado, aumenta para nós também. Nós sempre queremos pagar menos. Então, a discussão nunca vai na parte de cima, mas sempre uma média ponderada que chega. Tivemos muito telefonema desaforado dizendo por que vocês aumentaram a mensalidade de mais de 100%. Não aumentando a mensalidade. Nós estamos recompondo o caixa do DAP para fazer face aos compromissos que nós temos em atendimento aos nossos associados. Coisas que aconteceram aí em relação a isso, nos levou a uma coisa, a entender exatamente que nós temos um grande poder de fidelidade e adesão. Eu imagino que sempre a gente fala assim, foi quando fizemos o preço do boleto, nós temos 3.000 pessoas que nós podemos contar para qualquer coisa. Então, vamos fazer um preço que dê, multiplicado por esse número de pessoas, e foi exatamente o número que deu. Continuamos com uma série de inadimplências, que vamos tentar resolver, que é o que pesou nesse momento. Então, a questão aqui também foi uma coisa que teve gente que reclamava todo dia, que nem lanche aqui no DAP tinha. E dizia que era eu, mas olha, não pode comprar biscoito, era assim mais ou menos? Mas a gente vem aqui para o DAP todo dia passar fome, mas nós vencemos. Vencemos porque a arrecadação foi suficiente, e esse mês agora, voltando à questão do desconto em folha, que nós esperamos que seja mantido para sempre, porque nós temos esse direito por contrato, e, de qualquer forma, vamos entrar na justiça para reclamar da lesão que sofremos e para manutenção mais adiante. Discutir uma coisa que já discutimos com o governo e não resolvemos, que você, quando faz a autorização, as pessoas autorizam o pagamento por data. Vem uma lista enorme dizendo que está fora do prazo. Não pode perder a validade de uma autorização, já que você tem o direito, a qualquer momento, de tirar a autorização. E chegamos à conclusão que aqueles 30 dias não são 30 dias. Vamos esperar a dona Mariazinha do Carmo se ajeitar. Tudo bem, querido? Eu acho que eu vou perder nada. Você pode interromper sempre. Você já trabalhou aqui para isso acontecer. Bem, aí eu dizia das dificuldades que nós nos propusemos para vencer, vencemos. Tínhamos uma preocupação muito maior com o mês de maio, e hoje na vida, agora tem um golpe do INSS, estão passando aí, que a pessoa que você não conhece liga para você, fala de parente que você nem lembrava mais, ele fala como se fosse da família. Hoje, a informação corre o mundo inteiro, todo mundo sabe de tudo, de todo mundo, aonde foi, aonde esteve, e justamente o mês de maio, para nós, tinha uma coisa decidida aqui em Assembleia, né? Que acho que é um dos marcos maiores do DAP, que é a questão do apoio aos nossos colegas seletistas. Porque todo mundo, quando fala de servidor público, fala, e é mentira também quando diz que nós
nosso caso de servidor público, são os privilegiados, quando na realidade não somos nós, mas que tem no serviço público privilégio. Costumo dizer que nós não pagamos a Previdência e usufruímos, mas nós tanto pagamos o tempo todo que fomos servidores, como continuamos pagando a Previdência mesmo depois de aposentado. Mas são mentiras que colam por aí. Então, justamente no mês do nosso compromisso com os nossos colegas seletistas, e eu falei com muito sentimento na última Assembleia, que nós íamos cortar o benefício porque nós não teríamos recurso. Pois bem, dizem que a dificuldade, a crise traz oportunidade. Como é que nós resolvemos tudo isso? A ideia do boleto funcionou, uma coisa muito emergencial. Se tivesse mais tempo, talvez pudesse sair melhor. Muitos nossos não têm acesso a computador e tudo isso para fazer o pagamento, mas o que nós recebemos pelos boletos, mais um recurso que a CMO aportou no DAP, o escritório aportou no DAP, além do recurso, colocou também uma pessoa para trabalhar, porque quando saiu essa história de boleto, tanto ligava, e na sua maioria, gente querendo saber como paga, e gente para reclamar da cobrança. E a gente não tinha como atender tanto telefonema, tanta gente. Então, a CMO nos cedeu uma pessoa que está fazendo plantão todas as manhãs, foi excelente, resolveu estar fora da crise, está mais tranquila, conseguiu resolver vários casos por telefone, vários casos presenciais, e vencemos essa etapa. Vamos manter esse sistema do DAP aberto às 8 horas, o horário comercial sempre. Temos aí, para preferência de alguns, a parte da manhã, tem uma pessoa que atende todas as questões do DAP, ajuda nas questões também das ações dos advogados. Foi assim que a gente resolveu. Já nessa discussão, para essa preparação, veio... sim. Esses boletos trouxeram uma série de problemas, que é exatamente o nosso banco de dados, que vamos fazer algumas modificações, que algumas pessoas lá tinham dívida que não existem mais, que tinha lá um histórico, como é que chama aquele histórico do financeiro? Tinha um nome, analítico do financeiro. Nós aqui em Assembleia, em 2016, resolvemos zerar tudo até ali e começar um processo para frente. Então, não havia por que ter essas informações, isso sai. Quando se acessa a página agora, você vai direto no financeiro e vai ver a sua vida de 2017 para frente. Quer dizer, dívidas para trás que apresentava aquilo não tinha cabimento. Agora, as de 17 e 18 nós precisamos receber e estamos criando forma de receber, inclusive pelo celular. Tinha alguém que ia me mostrar o negócio do celular? Quem foi mesmo? Tinha alguém que ia mostrar como é que faz o boleto pelo celular? Eu ainda não consegui. Não, eu tinha pessoa, a Fernanda, cadê ela? Ela era chega. Mas a Fernanda falou a mesma coisa. O Rodrigo não sabe, que não foi da área dele. A Fernanda não está aí? Então tá. E agora avançamos de forma que você entra no seu próprio celular, lá pelo celular, aí sim, nem todas as pessoas têm computador em casa, facilidade de acesso ao computador, vai poder fazer o pagamento pelo celular também. Acredito que isso vai aumentar em muito, porque não era por má vontade em pagar, mas por dificuldade própria de quem queria pagar pelo computador e não conseguia. Havia um problema de senha trocada, isso tudo foi resolvido, e acredito que agora vai funcionar corretamente. O boleto vai permanecer no mesmo valor de R$ 23,00. A mensalidade foi discutida, porque nós já temos uma aprovação dessa mesma Assembleia para aumentar a mensalidade de 10 para R$ 20,00, que nós colocamos no condicional e continuamos colocando. A mensalidade em desconto em folha continuará sendo R$ 10,00 e o boleto continuará sendo R$ 23,00, até para motivar as pessoas que estão pagando por boleto a entrar na folha. Por quê?
a administração desses boletos é uma coisa incrível. Para quando só tem um diretor ou dois aqui e tem 100 telefonemas por dia e tem que entrar em computador e ficha financeira, só se montar realmente uma área, né, um departamento de cobrança, a gente não pretende fazer isso. Então, nós preferimos que todos entrem lá no SIGEP e autorizem o desconto em nome do DAP. É muito mais simples, muito mais barato, vai permanecer assim. Mas todos esses procedimentos nos permitiu agora a boa notícia que esse mês faremos o depósito daquele abono para os nossos colegas seletistas. Foram aposentados pelo INSS e são os mais injustiçados dos aposentados do IBGE. Gente que construiu a casa, que trabalhou, e hoje em dia não tem assim, nem condição de manter o mínimo de dignidade necessária. Então, faremos isso. Como em março, todo ano, inclusive, nós aumentamos esse valor progressivamente. No último valor estipulado foi R$ 1.000 por mês, por ano. Eu estou trocando as datas, então na hora de me aposentar. Em duas vezes, que era no aniversário do IBGE, parabéns a todos, o aniversário foi ontem. Quem foi à festa deve ter aproveitado bem também, João Caetano, e o outro no aniversário do DAP, que é novembro. Quer dizer, como nós não propusemos modificação, nem vou discutir essa questão. Nós vamos fazer, nesse mês de maio, o depósito na conta dos colegas, nós temos aqui de R$ 500, e faremos, em novembro, faremos o outro depósito. Eu acho que a Carmen começa já na segunda-feira a fazer isso. Então, a questão toda do SERPA, do boleto, ficou bem claro que é um contrato comercial, que não tem nada de sindicato, decreto do governo, e que a gente está resolvendo isso da melhor maneira possível. Alguma coisa sobre isso? Não, foi uma emergência, porque eu estava falando o tempo todo. Eles não depositaram um tostão para a gente. Aliás, depositaram R$ 10 no mês passado. Só depositaram na conta, a confusão de R$ 10, só uma mensalidade de um associado foi que nós recebemos no mês passado, ao invés de 6 mil e pouco. A proposta é o contra-cheque como preferência para nós. Isso, perfeito. Então, aqui reafirmando que as pessoas devem voltar lá no SIGEP. Quem não está ainda consignado para o DAP, deve ir lá, é rápido. Entra lá onde tira o contra-cheque todo mês e faz a consignação a favor do DAP. Que aí resolve tudo, que não temos que ter uma administração paralela de nossas finanças. Boleto, contra-cheque para aqui, não temos pessoal para fazer isso, nós temos outros encargos. Bem, essa é a questão, então, está resolvida. Ficou alguma dúvida? Todo mundo entendeu que não foi aumento, que não foi nada disso, né? Então, está bem. O Hélio estava aí, era da vida, mas já foi embora, né? Tá bom, deixa ele aí. Não vou falar disso não, Guilherme. Vamos procurar uma notícia boa. Bem, nós temos tido algumas reclamações da CIAS. Isso é sempre recorrente, insatisfação de associados nossos com a CIAS. No momento, a insatisfação está se prendendo ao fato que, ao invés, inclusive, de pagar integralmente aquilo que foi combinado por contrato, a CIAS, em nome de um déficit, está cobrando 10% do valor do assistido da CIAS. Então, você tem um valor para receber, a CIAS está retendo 10% desse valor a título de recompor uma caixa que está deficitária da CIAS. O DAP tem na sua história, ainda na época do Paulo Alencar, Conceição, Manuel Antônio, uma luta muito grande no sentido que a CIA realmente atenda corretamente os ibegianos. Em cima disso, que, inclusive, vários deles foram
conseguiram uma eleição, que a CIAS houvesse uma eleição para ser uma representação mais legítima da categoria. A primeira eleição, o Manuel Antônio foi o mais votado, mas não virou presidente, já foi uma decepção para nós, porque o presidente do IBGE é quem designa, e embora Manuel Antônio tivesse o dobro de votos do segundo colocado, o Manuel Antônio não foi escolhido presidente e ficou no Conselho Deliberativo da CIAS. O Luiz trabalhou na CIAS, a Conceição trabalhou na CIAS, e sempre o DAP, desde antes até de associar o sindicato, tinha um trabalho muito intenso junto à CIAS, está no nosso histórico aí, naquele CD, conseguiu, inclusive, nós temos que verificar isso, porque é uma conquista que nós não podemos descuidar dela, conseguiu uma coisa, numa determinada época, muito importante, que nenhum assistido da CIAS podia receber menos de que um salário mínimo, que chamava, esse pleito deles chamava o mínimo garantido. Não sei como está, pelo ruído todo que está na CIAS, e ela recompondo o seu caixa, eu acredito que esse direito pode não estar sendo respeitado, assim como a cláusula do contrato da CIAS, que diz que não pode reduzir o benefício, e a resposta administrativa para isso é que o benefício não foi reduzido. A pessoa recebe menos, mas o valor nominal do benefício é aquele. Era 100, continua 100, mas perde 10, na verdade, está recebendo 90. Mas até uma coisa cínica. Nós estamos providenciando uma reunião com a CIAS, né? Aí o pessoal da CIAS que está nos ouvindo, acompanhando, queremos mais subsídios, que nós queremos saber até onde a CIAS está trabalhando corretamente com seus assistidos. Então, é um apelo ao pessoal que está ligado à CIAS, que nos dê o subsídio. Marcaremos primeiro uma reunião. Se essa reunião não for decisiva, se não resolver, nós vamos ter que tomar outras providências para garantir o direito dos nossos colegas. Estou seguindo a tua pauta direitinho? Você é ótimo. Bem, da CIAS era isso. Você era assistido a CIAS como... Sim, mas somando o valor do assistido com o que você recebe do INSS, é menos do que o mínimo? Ah, então, ninguém pode receber menos do mínimo no total. Ah, tá bom. Você está pagando agora... Não, tem que parar isso logo antes que você não receba mais nada, né? Porque já fizeram... É 10% que estava na carta que nós acompanhamos. Nós vamos fazer uma reunião e tentar pedir esclarecimento e vamos tomar providências. Eu não sei se é por causa dessa movimentação aí fora, hoje eu estou meio assim, politizado, né? GD e IBGE. Vamos voltar na GD e IBGE. Que ponto... E tem muitas coisas que eu não quero esquecer sobre a GD e IBGE. Em que ponto está a GD e IBGE? A mesma coisa. Um pouquinho melhor só. Desde que o Supremo Tribunal Federal resolveu discutir qual seria a correção, e um dos ministros sugeriu uma correção que era melhor para nós, que era pelo IPCAE e não pela taxa Selic, que representa uma diferença de 60% de uma pela outra. Todas as ações, de um modo geral, estão paradas. As ações estão paradas até que o Supremo decida isso. Então, bem, o Supremo começou a julgar isso em março. Quando o placar estava 6-5 a favor do IPCAE, o Gilmar Mendes pediu vistas. Pediu vista e, no pedido de vista, ele faz um discurso interessante, dizendo que aquilo ali representaria, queria trazer planilhas, provando que aquilo seria um grande prejuízo para o governo.
no que ele foi retrucado por outro ministro, eu não quero trocar o nome, acho que foi Marco Aurélio, mas prejuízo para o governo como? O dinheiro não é do governo, o prejuízo tem que ser do autor da ação, porque o dinheiro é do autor, não é do governo. O governo está pagando o que deve, e a pessoa tem que receber aquilo que tem direito. Então, essa planilha sua aí, nada, não vai significar nada, porque se ele foi lesado no correr dos anos, ele tem que receber a correção de todos esses anos. Esse julgamento ficou marcado novamente para maio, não foi, entrou na pauta, acho que 9 de maio, 10 de maio, não foi julgado. O Supremo tem sofrido uma série de pressão. Não sei se está se acovardando, não serei eu a dizer isso. Mas tem dado preferência a julgar outros assuntos que tenham lá a sua relevância, um deles até já perdendo a relevância, porque os próprios deputados já estão transformando em lei a questão da homofobia, mas questões importantes, como a correção das ações, já que ele entrou na história, correção monetária de todas as ações no Brasil inteiro, isso deve ter uma importância enorme. As pessoas não podem esperar isso eternamente. Isso já corre desde 2015, essa decisão. Então, eles teriam que tomar essa decisão o mais rápido possível. Não temos notícia de nova pauta. Isso, na realidade, já falávamos antes da estratégia do governo. Aí eu vou falar uma série de coisas sobre a GD e IBGE, que eu falei lá no plano de saúde e ir sozinho nas coisas. É impedir sempre o quê? Os precatórios que são de maior valor. Impedir o precatório até quando? Até o dia 30 de junho. Porque chegando no dia 30 de junho, estando resolvido, entra no orçamento para recebimento no ano seguinte. Como é que está dando esse recebimento? Antigamente era no mês de novembro, agora já estão pagando em abril, maio, março, as pessoas estão recebendo. Então, a grande corrida agora, quando eu reclamo, que eu falo, será que o Supremo está se acovardando? Porque se ele respondesse isso em março, ou respondesse isso em maio, esses nossos precatórios que já estão decididos, mas não estão autorizados, mediante não saber qual será o índice, já poderiam entrar no orçamento de 2020, para recebimento de 2020. De positivo tem o quê? De positivo tem que alguns juízes, que aí eu digo, não estão se acovardando, dizem o seguinte, se já está 6-5, 6-5, 6-5 não pode, estou errado, 6-5 que está? 6-5 é a possibilidade. Até agora está um placar que 6 alguma coisa, faltam 3, 6-1, não é nem 6-5. Você não me ajudou agora, está 6-1, faltam 3, 6-2. E faltam 3 ministros, Gilmar Mendes, Carmen Lúcia e outro não me lembro agora. Esses 3 votos não vão mudar a decisão. Então, alguns juízes que não se acovardaram estão dando os precatórios normalmente. Precatório RPV, está saindo uma série desses valores agora. Aí eu tenho que falar de precatório e RPV e de questões na justiça. Lembrando a questão do plano de saúde. Algumas das pessoas, lá no início dessa ação, eu me lembro que eu até alertava sobre isso, corriam direto no advogado, não, eu vou para o advogado, porque eu fazendo aqui pelo DAP vai atrasar, lá eu ganho tempo. Nós estamos com um problema seríssimo. Essas pessoas que não seguiram o caminho normal, agora, quando vão procurar os seus processos, não tem. Esses processos foram entregues, vamos dizer, quase que oficiosamente a um advogado do escritório, que já foi, inclusive, demitido, e agora que nós estamos discutindo se prescreveu ou não prescreveu, essas pessoas que seguiram por outro caminho estão sem processo. E agora é um bafafá que nós vamos ter que resolver. Porque se está todo mundo junto, é mais difícil sermos todos enganados, mas se está um ou 2 sozinhos, é muito mais fácil ser enganado. Sobre isso, tenho a dizer o seguinte. Tem pessoas, teve um associado nosso, que, falando de precatório primeiro, depois vou falar de RPV. O que houve com o RPV? Precatório.
Quando você ganha na justiça, ou quando você vai no cinema ver os invasores, o mundo inteiro hoje sabe, o mundo é assim, né? Ah, você estava no cinema tal. Não, não era eu, era alguém parecido. Eu não vou ao cinema. Mas, quando se ganha um precatório na justiça, todo mundo sabe, até por ajuda das próprias varas de justiça. Aí liga o cara todo dia para aquela pessoa ganhar um precatório. Olha, eu posso comprar o teu precatório. Eu compro o seu precatório, pago tanto, aí você está precisando do dinheiro naquele momento, não faz, talvez, uma análise mais segura e acaba sendo o menor beneficiado da própria ação. Nós temos notícias aqui, isso tem discutido muito com o advogado, de associado que vendeu um precatório por 30%. Vamos dizer, tinha 100 para receber, recebeu 30, e ainda bem que recebeu, porque nós estamos tratando desse assunto, estamos verificando o seguinte, tem pessoas ou firmas que nem dão o dinheiro. Depois que você assina o contrato e passa o direito para eles, acaba por não receber. Agora, no coletivo, qual a outra dificuldade que tem? Essas firmas, essas pessoas que compram precatório, acabam, muitas das vezes, entrando no honorário do advogado também. Aí para a ação, dá uma confusão, quer dizer, a pessoa que já se auto-prejudicou, então, no nosso caso, prejudica mais 4. Aí vai ficar tudo discutido por que fez e não fez. A gente está negociando com a CMO, que é uma grande parceira nossa, tem provado isso diariamente, de como nós vamos evitar isso. Eles têm entrado em contato, porque eles, como advogados, também são procurados para essa questão. Eles querem o seguinte, a ideia deles é a mesma nossa. Gente, o melhor do mundo é não vender o precatório. O melhor do mundo é você esperar, comer o pão que o diabo amassou e pegar o dinheiro todo. Nós estamos lutando para isso desde 2009. Nós estamos há 10 anos, que vai ser 10 meses para frente. Às vezes nem 10 meses, que entra em junho, em precatório, paga em março. Então, nós não achamos que ninguém deve vender. Agora, se alguém achar que deve vender, às vezes é a irmã que pede, que vai fazer isso, aquilo, porque eu sei que a vida nossa não é fácil. Nós queremos que isso seja feito com a assessoria do escritório. E, da mesma forma, o escritório vai dizer, você está vendendo por 40, aqui tem um que paga 70. Então, precatório, fica todo mundo alerta. Inclusive, a CMO deve mandar uma correspondência para os precatórios atuais, que vão receber ano que vem, dizendo, olha, de tudo que nós conhecemos aí, e damos assessoria jurídica grátis para você receber, o valor maior que nós temos aqui foi de 75%. Então, você não precisa atender um cara que quer comprar por 50, quer comprar por 40, né? Então, vamos, nessa questão do precatório, vamos fazer isso coletivamente. Sim, Terezinha? Lembra? São os anistiados de hoje, né? Quem está comprando nunca está dando lucro, né? De maneira alguma. Bem, agora vamos para a RPV, que é muito mais complicado. RPV é muito mais complicado por quê? Como tem essa discussão no Supremo, os juízes que estão dando o RPV, todo mundo sabe o que é, recibo de pequeno valor, só aquele valor abaixo de 60 salário mínimo, estão dando isso com alvará com um prazo determinado. A pessoa tem que saber que saiu o RPV e tem que buscar o dinheiro. Normalmente, você tem 10, 15 dias para receber esse dinheiro. Porque daí que saiu o RPV, que chega a comunicação, à Caixa ou ao Banco do Brasil, e que chega a informação no sistema judiciário, já está vencendo, talvez, o alvará. Então, tem que acompanhar cada um. Quando a gente pode ajudar, ajuda, mas é muitas ações e não dá para a gente ver ação de um por um. A CMO tem um plantão aqui às terças-feiras, vem muita gente, à tarde, de 3 às 5, de 2 às 4, para tratar da ação de cada um. Tem de convite 2 às 4, vê às vezes 30, atende 30, 40 pessoas.
E também tem um plantão telefônico de 3 às 5. Nesse plantão também a pessoa vai lá, liga, dá o CPF, pergunta sobre a ação e eles dão todo o apoio sobre a ação que está os cuidados dele. Se você liga de 3 às 5, deu ocupado, esse telefone também é registrado e eles continuam depois retornando a ligação, dizendo, o senhor ligou, qual era o seu assunto, até mais tarde. Mas o atendimento ao vivo ali é de 3 às 5. Depois são eles que retornam para resolver isso. Sim. Agora, além dele estar avisando como pode o associado, eles também avisam para nós e nós avisamos para o associado, entramos nesse circuito de avisar que há dinheiro em caixa a receber. Agora, o cadastro tem que estar certinho. Se o e-mail ainda for do IBGE, esqueça, a gente nem manda, porque o e-mail do IBGE ele perde validade. Então, a pessoa tem que ter um e-mail pessoal para ser avisado. Se o telefone estiver correto, a gente já telefona também. Agora, se o telefone ainda tiver 8 números, a gente nem tenta. 8 números até tenta, mas 7 números. O fixo tem 7 números. Então, se o cadastro estiver certinho, a gente também ajuda a avisar. Agora, vamos dizer dos riscos do RPV. E do risco da RPV, da necessidade de estar atento para tudo isso e da necessidade também de não confiar em todo mundo. Né? São 3 fatos interessantes quando se trata de dinheiro. Tem que ter muita atenção, não pode confiar em todos, né? E o terceiro agora eu esqueci, mas vocês ouviram. Em novembro, recebemos, final de novembro, quase no recesso, recebemos a informação da CMO, de RPVs de associado, entramos em contato com todos, alguns somente por telefone, adivinhando qual o número que ficou na frente, que ficou atrás. Uma colega nossa recebeu e se disse, depois vou ver, mas ganhei mesmo. Tem que estar muito atento, gente. Eu disse, olha, tem... Desculpem. Tem um dinheiro para receber na caixa, você tem que procurar isso. Nós estávamos com a requisição, tudo. A pessoa apareceu aqui em fevereiro. Apareceu em fevereiro, foi na caixa, o dinheiro não estava mais na caixa. Os advogados fizeram todos os trâmites necessários, requisição, conseguiram novamente o depósito dessa pessoa. Conversamos, entregamos o documento, assim, vai numa caixa, numa gerência, vai de preferência perto da sua casa, né? No lugar de confiança, que você vá tranquilo. Aí, lá no documento que vem da Justiça, vem o tal da Caixa Econômica do lado do fórum, lá das pequenas causas. Que ali está assim de gente querendo ganhar dinheiro dos outros, né? Porque todo mundo que vai ali é ação na Justiça, não tem como o cara que vai dar o golpe errar, vai pegar, ele não precisa nem sair em algum lugar. Bem, ela não me contou a história porque eu não consegui entender. O resumo da história é que alguém que conversou com ela, que ela escolheu aquela caixa, porque era o mesmo que estava no papel. Não, escolha da sua preferência. É Caixa Econômica Federal. Hoje está tudo ligado à internet, você pode receber em qualquer estado, em qualquer local. Você deu um documento que tem um crédito seu, você vai aonde você tem mais segurança de ir. Não tem que ir em lugar específico. E transfere para a sua conta pessoal. Então, pelo que ela me diz, eu espero que eu esteja errado, alguém fez com que ela abrisse uma conta naquela Caixa Econômica, ela gastou R$200, colocou o dinheiro na conta e deu a informação que 5 dias depois ela receberia o RPV. Até o dia que ela me ligou, não tinha recebido nada. E a própria Caixa não está mais nem atendendo os telefonemas dela. Ela está agora aos cuidados dos advogados, é possível que se recupere, mas parece um golpe perfeito. Alguém te ajuda, abre uma conta, fica fazendo o seu trabalho, que você tem que fazer, e te dá uma folha de transferência do teu RPV para a conta dela, e não da sua, né? E aí é um crime perfeito, sem dolo, sem nada. Então é preciso ter muito cuidado. Está saindo muito RPV,
escolham com cuidado o banco que vocês vão. Se for Banco do Brasil, se for Caixa Econômica, escolha da melhor maneira possível. Não tratem com ninguém de assistência. Vá direto ao gerente para receber. Tem um setor específico disso. Você chega de manhã, entrega os documentos, é tudo feito numa gerência. Não é no caixa, não é nada parecido. Então, de precatório e RPV, as duas discussões. Nós somos contra a venda de precatório e pedimos para ter cuidado com o RPV. Fala, Enem. Não, não é exatamente isso, não. Vou explicar o que é isso. De todas as dificuldades que têm sido colocadas na questão da nossa ação, a anterior era essa discussão de como seriam os honorários. Nós estamos falando agora que a discussão agora, qual é a correção? Nós ficamos 1 ano, 2 anos parados, porque a OAB e os advogados conseguiram que os honorários fossem destacados da ação. Quando você vê o teu saldo, é o seu dinheiro, do advogado já está em separado. Tá? E isso aí venceu essa tese, que não precisa andar junto o teu dinheiro com o do advogado. Isso está pacificado. Então, é uma conta em separado. O advogado é uma coisa e o autor é outra coisa. Acontece que os nossos processos, nossos contratos e nossas procurações, não tem isso escrito explicitamente. Na procuração tem o que é do advogado, o que é do coisa. Mas não diz que você concorda em pagar, não diz explicitamente. Você assinou que 30% ali é do advogado, mas não diz que ele pode receber os 30% dele. Essa foi a discussão para atrasar o andamento da ação. Então, poucos juízes estão pedindo esse documento, uma procuração que prove que ele não recebeu os honorários, é pior ainda, porque tem advogado que recebe antecipadamente, né? Então, está pedindo uma declaração que não recebeu e que pagará no ato do recebimento da ação 30% para o advogado. É normal isso. Está esclarecido, Irene? Foi bom você levantar isso. Isso, quando chega nesse ponto, que vou mandar levantar por isso, é que a ação só está presa por isso. Foi você, teve mais gente, mais uns 4 aqui receberam isso. Isso quer dizer que está no final do finalmente e está discutindo como é que vai ser pago. No momento que ele disser, não, o meu é separado do meu cliente, e o cliente está dizendo aqui com essa procuração que é separado, acabou essa ação, encerrou, vai receber. O que eu entendi, o advogado vai acompanhar o processo. Se ele for receber, ele vai me avisar de que recebeu. Isso eu estou pensando, embora eu... Não entendi assim, não. Não entendi, não. Isso é a separação do seu valor do valor dele. Ele vai receber de um lado e você de outro. Sim, mas aí a gente vai ficar sabendo que ele recebeu, então ele vai comunicar para a gente, não sei. Não precisa, por quê? Eu estou entendendo onde você quer chegar, porque é só um detalhe. Você quer saber que você quer declarar, né? Você que arruma problema com o imposto de renda, já sei o que é. Você quer declarar quanto pagou para advogado. Não precisa, porque você não recebeu junto com ele. Você recebeu 100, ele recebeu 30. Você recebeu 100. O que ele recebeu, ele que vai declarar em separado, para evitar confusão. Agora, esses 100 cabem em imposto de renda? Normalmente não, porque são resultado de 6 anos, aí são não sei quantos meses, e não tem imposto de renda. Bom, seguinte, como o Gomes de Matos fez isso, ele recebeu o dinheiro, retirou os impostos que eu tinha a pagar e pegou. E os honorários dele depositou para mim, ele mandou comprovante do quanto ele tinha recebido e depositou na minha conta tudo.
Está certo, ela está E certa. me É avisou, isso que a justiça aí cortou. ele avisou que eu tinha recebido. É isso que a justiça cortou. Tem Não os é dois isso? lados. É isso que a justiça tem os dois lados. O advogado ia lá, recebia tudo, pegava o dele, entregava o seu. Isso o advogado fazia. O honesto. O desonesto pegava todo o dinheiro e ficava com ele. Aí é a parte do advogado. Agora vamos para o outro lado. O cliente desonesto. Ia lá, recebia o dinheiro e não pagava o advogado. Por isso que pacifica na justiça a questão. O dinheiro de Irene é de Irene, o dinheiro de CMO é de CMO. Um não fala com o outro. Cada um resolve a sua vida. Aí pode ser o que for, entendeu? Ah, tá. Eu Tá entendi bom? que ia ser igual o Gomes de Matos. Não, ele recebeu e passou para você, passou a conta. Vamos lá. Bem, eu acho que eu esgotei todos os assuntos dizendo isso. Continuamos na dependência do julgamento do STF, em parte, porque alguns juízes não estão considerando. Continuamos, apesar de quase não dar tempo mais, torcendo para resolver isso e os precatórios irem já para o próximo orçamento. Senão, sempre faz aquela previsão, não vai ter cerveja para eles hoje. De maneira alguma. Então, a previsão agora do grosso do nosso recebimento passa a ser não mais 2020. RPV, sim, agora está saindo uma série deles, vai saindo seguidamente, mas os precatórios, o grosso deve sair em 2021. Se não decidir esse impasse, até o dia antes do dia 30 de junho, para entrar no orçamento, não recebe ano que vem. Essa era a estratégia do governo. Bem, eu acho que eu não esqueci nada, né? A Maria da Graça, no Facebook, ela está perguntando aqui, Benedito, como que ela pode saber se a ação dela foi liberada e depositada e como ela sabe se ela está na lista do RPV? Olha só, pode repetir a pergunta? Porque na formulação da frase, ela não pode, ela deve. Não deve usar o pode, deve usar o deve. Você entra na Justiça Federal do Rio de Janeiro. O site é simples. JFRJ, Justiça Federal do Rio de Janeiro, .jus.br. E vai lá na consulta processual. Lá tem todos os passos, você vê a movimentação, aonde está o seu processo. Não, ainda tem os dois. Lá explica os dois casos. Porque tem consulta, outro nome, Apolo, e tem EPROC. Mas lá a pessoa vem e explica. Qualquer dúvida, liga para os advogados nos plantões eu não disse o telefone. É de segunda a sexta-feira, de 3 às 5, no telefone 3554. Eu lembrei o mais difícil, que é o início. Depois pega o telefone, mas deve estar no site. 8991, se eu não me engano. 8991. Então tem que acompanhar diariamente. Então a questão, entra lá e vê. Se tiver encerrado lá na Justiça Federal, você vai saber a data e tudo, aí vai no outro site, TRF2, que é o Tribunal Regional Federal do Rio de Janeiro e Espírito Santo, trf2.jus.br, e consulta lá, precatório RPV. Você pode fazer no Alan House, acho que pode fazer pelo celular, como for. Acompanhe, não pode acompanhar, você deve acompanhar, pelo tudo que eu falei anteriormente. Recebimento de pequeno valor. Qual é esse pequeno valor? Todos os valores abaixo de 60 salários mínimos, isso a parte do autor. Às vezes a ação tem mais, mas a taxa não é. Abaixo de 60 salários mínimos, quanto é? 68? Está em torno de 965, em torno de 60 mil reais. O que é abaixo disso é pago em 60 dias, no máximo 90 dias. Os outros acima disso chama precatório, que tem uma precatoriedade que vai passar pelo orçamento para ser pago. Tira a parte do advogado, a gente paga um imposto no dinheiro que
Você está falando já nos atrasados? Não, os atrasados você vai receber, não vai receber junto com o dele. Ele vai receber, ele declara o que ele recebe, já está descontado dele. Você não vai receber. Se for 100, você vai receber 100, você vai declarar até os 100. Normalmente é isento de imposto de renda, porque é um período longo de pagamento. Quer dizer, quantos meses você está recebendo. Né? E tem uma discussão de PSS também, de aposentado, que é menor do que ativo. E o dele declara lá os 30 que ele receber, está à parte. Outra pergunta. Mais uma pergunta aqui, Benedito, da Maria das Graças também. Ela está perguntando se quando o banco depositar o dinheiro, se eles vão ser notificados. Olha, vai voltar ao assunto anterior. Me lembrei da Caixa Econômica. Alguma Caixa Econômica, eu não sei qual entrou nesse processo de chamar as pessoas para receber o RPV na agência dela, por interesse de aberturas de contas novas. Mas a informação fica disponível no site do TRF2, precatório RPV, o advogado recebe a informação, repassa para ela, e nós recebemos quase que mensalmente essa informação. Se os dados estiverem corretos no cadastro, a gente repassa para ela também. Mas é bom, ela deve também acompanhar, porque vai ter alguma falha no nosso sistema, ela acaba ficando sem saber. Mais uma pergunta aqui, Benedito. Eleusa, a consulta do meu processo está como baixa, findo em 2 de maio de 2019. Será que está pronto para entrar em precatório? Parabéns. E parabéns 2 vezes. Se for precatório, é um dinheirão, né? Se for RPV, seria menor. Então, parabéns 2 vezes. Está findo. Agora vai no TRF2, liga para o escritório, talvez você tenha já uma lista com o nome dela. Se foi 2 de maio e se for acima de 60 salários mínimos, deve entrar no orçamento para o ano que vem. Se for RPV, em 90 dias ela vai receber.